Esse vídeo é para você que acha possível acabar com o capitalismo. Eu digo, não é possível acabar com o capitalismo. E vou dizer em que sentido e o que eu entendo por capitalismo. Em que sentido não é possível acabar com o capitalismo? Você se associando com alguém e agindo com vontade, voluntariamente, indo às ruas, trabalhando para acabar com o capitalismo. Não, isso não é possível. Você não atingirá o seu objetivo. Pode até ser que o capitalismo acabe um dia, mas isso vai acontecer, evidentemente, com avisos, mas isso vai acontecer não porque os homens se uniram e fizeram uma revolução para destruir o capitalismo. Aliás, isso já foi feito e fracassou. Não irá acontecer por causa disso. Irá acontecer porque o sistema vai ruir por dentro. Pode ter mais avisos ou menos avisos, mas o sistema vai ruir por dentro. Essa eleição, o que aconteceu na Bolívia, é que me levou a trazer essa reflexão aqui. Eu vou chegar na Bolívia nesse vídeo. Tá? Mas entenda, a expectativa de vida média de um ser humano no mundo hoje, considerando todos os países, toda a população mundial, é da ordem de 72 anos de idade. Se você passar a sua vida inteira, a partir do momento em que, sei lá atrás, você tomou consciência da política e começou aos 15, 17 anos, tentar destruir o capitalismo, provavelmente você irá morrer, irá deixar esse mundo sem ver a queda do capitalismo. Teve gente que tentou fazer isso na Rússia, lá no início do século XX, conseguiu e morreu antes que o comunismo acabasse. Veja, o comunismo foi uma experiência sem a burguesia. A Revolução Russa, na Rússia e nos países em que a Rússia invadiu, enfim, impôs o seu sistema, ela acabou com a burguesia. Teoricamente, pelos livros, pelo marxismo, era o fim da história. O fim da burguesia significava o fim da luta de classe, o que movia a história era a luta de classe. Então, a partir dali, o governo apenas administraria a sociedade. E não aconteceu isso. O sistema comunista, a experiência real, o que interessa é a realidade, não a utopia que está nos livros, que nunca se realiza. O que interessa é a realidade. O comunismo fracassou de uma maneira rotunda, né? Não deixou de pé nenhuma das instituições que ele criou. E com o fim do comunismo na Rússia e nos países do leste europeu, a China, na prática também, a China se declara comunista, mas é uma questão de tempo, inclusive, o fim do sistema do Partido Único. Isso vai acontecer em algum momento. Mas o que acontece? Esses países adotaram as instituições do sistema capitalista. Então, na nossa expectativa de vida, o capitalismo não irá acabar. Aqueles que tentarem fazer isso irão fracassar no seu objetivo. E eu diria, só um parênteses, né? O capitalismo é forte porque as pessoas aderiram aos valores do capitalismo, aos valores individualistas, aos valores básicos do capitalismo. Mas esse não é o tema principal. O tema principal é a relação entre capitalismo e democracia. Né? Então nós vivemos no sistema capitalista, nós seremos incapazes de destruir o sistema capitalista, pelo menos destruir intencionalmente, baseado na nossa vontade, organização, indo para as ruas. Ninguém está indo para as ruas para destruir o sistema capitalista. Se isso fosse feito, seria um golpe elitista nesse momento. Tá? Então, por quê? Porque o capitalismo tem alta adesão social. Bom, então há uma combinação entre democracia e capitalismo. E o sistema é enviesado a favor dos capitalistas. Eu acho que esse é o ponto central. O que eu chamo do sistema enviesado a favor dos capitalistas? Não digo que é enviesado a favor do rico da esquina. Enfim, o efeito para ele é benéfico, pode ser também, mas ele é enviesado a favor daqueles que detêm o capital, que detêm as decisões do investimento. Então é sempre pensar o seguinte, tem decisões do investimento, de investir. Por que é importante a decisão de investir? Porque investir tem a ver com o bem-estar futuro. Se alguém vai lá, tem um recurso e monta uma fábrica, gera lá empregos, monta uma nova empresa, resulta no desenvolvimento tecnológico, algum investimento privado, ele irá gerar o quê? Irá melhorar o bem-estar
futuro daquela sociedade, não o presente. O passado passou, né? Não o bem-estar presente. O investimento realizado hoje dará frutos no futuro. Então, se aqueles que detêm as decisões do investimento se abstêm de investir, eles dizem, não vou investir nesse país, vou investir em outro país, ou não, simplesmente não vou investir. As condições de bem-estar daquela sociedade tenderão a não melhorar no futuro. Então, quando a esquerda chega no poder, ela necessita fazer uma composição política com aqueles que têm as decisões do investimento. Porque se ela não fizer essa composição política, eles se abstêm de investir e aqueles que votaram na esquerda irão piorar de vida e na eleição seguinte não votarão na esquerda. Basicamente é assim que o sistema funciona. Você pode se revoltar contra o sistema funcionar assim, só que essa revolta será inútil, porque ela não irá mudar o sistema. Então, basicamente, é isto que eu estou narrando que acontece. Por isso a necessidade de composição com aqueles que defendem o investimento, com aqueles que têm a decisão de investir ou não investir. Tudo isso é narrado num livro famoso de um pensador, um cientista político polonês, Adam Perwowski. O livro se chama Capitalismo e Social-Democracia. Ele começa chamando a atenção para a experiência na França, de Léon Blum, da Frente Nacional, lá nos anos 30 na França, que se tentou aplicar, ou se tentou implementar, melhor dizendo, o socialismo, o fim do capitalismo, por meios democráticos na França. E o que aconteceu? Os capitalistas retiraram seus recursos da França e levaram para outros países. E aí a situação geral, o bem-estar da sociedade caiu e Léon Blum foi defenestrado do poder. Essas decisões foram revertidas pelo governo subsequente. Isso foi retomado também dentro da experiência francesa, quando François Mitterrand, foi eleito pela primeira vez presidente da França, lá nos idos, lá atrás, no início dos anos 80. Ele começou a estatizar, não era nem o fim do capitalismo, começou a estatizar de maneira agressiva inúmeras empresas privadas. O que os capitalistas franceses fizeram? Pararam de investir na França, retiraram recursos, foi famoso isso, né? As pessoas levaram para Mônaco, para paraísos fiscais, isso na época teve muita publicidade. O que Mitterrand fez? Deu um cavalo de pau no governo, disse, não dá para enfrentar esse pessoal, né? Então ele passou a fazer políticas que não batessem de frente com aqueles que detêm as decisões do investimento. Então, portanto, toda vez que a esquerda quiser forçar a barra, e esse é meu ponto com Evo Morales, ele quis forçar a barra, ela tende a saber, ela não irá mudar o sistema, o enviesamento do sistema a favor daqueles que detêm o dinheiro, que detêm as decisões sobre o investimento. Evo Morales, eu acho que no caso dele é mais complexo do que isso, mas isso está lá presente. As pessoas ficam dizendo, bom, a esquerda tentou permanecer no poder. Com Evo Morales, ele se reelegendo e mudando sempre a lei por meio de consultas plebiscitárias para permitir a sua reeleição, em que pese o fato de, em 2016, a maioria na Bolívia ter dito que ele não poderia disputar uma nova reeleição, ele mudou isso em função dos indicados que ele tinha lá no TSE da Bolívia, mudou esse entendimento do plebiscito do voto popular e forçou a barra. Só que o sistema é enviesado a favor daqueles que detêm as decisões do investimento. E é claro que eles buscam o apoio popular. O apoio popular, para eles, já estava dado pelo resultado do plebiscito. Aí as pessoas dizem, bom, mas no Brasil a estratégia foi outra. A Dilma foi defenestrada do poder não era o Lula com sucessivas reeleições, o Lula foi lá, indicou uma candidata, ela disputou a reeleição. Não adianta a gente assemelhar casos muito diferentes. Tá? No caso da Dilma, as pessoas vão dizer, ela foi defenestrada, ela era impopular, Temer era impopular, não saiu, ela
contrariou os interesses do capital. Essa visão vai diferente, vai na direção contrária, né, ao fato dela ter aderido à agenda da Fiesp. Se ela aderiu à agenda da Fiesp, ela não contrariou os interesses do capital. Ela é contrária à ideia de Joaquim Levy, que era alguém que vinha do mercado financeiro e adotou as políticas de austeridade que o mercado financeiro sempre apoia e sempre aplaude. Então, essa visão é uma visão que ela se contradiz, né? Na verdade, o problema da Dilma era um problema eminentemente político. Lula, nos seus 2 governos, montou uma aliança de governo, particularmente após o Mensalão, após 2005, no qual ele pegava a esquerda e compunha, sim, com o centro, compunha com os representantes do investimento, do capital, dentro do PMDB. Então, uma aliança sólida. Ele fez o quê? Ele fez uma composição entre capital e trabalho, entre PT e PMDB, entre os interesses dos investidores e os interesses dos consumidores, digamos assim, os trabalhadores, com o PT representando os interesses dos consumidores e o PMDB representando os interesses do capital, se você gostar, se preferir assim, dos investidores, e essa aliança permitiu a melhoria do bem-estar dos trabalhadores. E foi isso que ele fez durante os 8 anos de seu governo. Quando Dilma assumiu, paulatinamente ela rompeu com essa aliança. Ela foi tentando retirar, e o PMDB, né, ela fez uma coisa absurda, que foi fomentar a criação de um novo partido, o PSD de Kassab. Kassab estava no seu direito, né? Não é um absurdo da parte dele. É um absurdo da parte dela dizer, olha, eu tinha aqui uma aliança sólida, né? 8 anos de aliança sólida com o partido, agora eu não quero mais ele, vou botar outro no lugar, né? Por qualquer razão que seja. Então ela explodiu, ela implodiu, na verdade, ela por dentro implodiu a aliança do PT com o PMDB. E aquilo foi se sustentando enquanto a popularidade dela era alta. No momento que a popularidade caiu, o PMDB disse, pô, eu não fico mais com ela. Tá? Então, na verdade, ela rompeu essa composição com os representantes, ou os fiadores, melhor dizendo, daqueles que tomam as decisões de investimento. E isso veio se mostrar adiante. Ela foi avisada durante o momento que ela cometia os erros. Não se trata de olhar, né, engenheiro de obra construída, olhar para trás e dizer eu já sabia tudo que ia acontecer agora, então eu já sei tudo que aconteceu, então eu posso dizer que foi um erro. Não. Lá na época, não faltou gente para dizer para ela, olha, não rompa com o PMDB. Graças a essa aliança, foi possível governar o Brasil e melhorar a vida do povo pobre brasileiro. Ela foi avisada disso no momento em que os erros estavam sendo cometidos e não corrigiu. Agora, se o sistema é enviesado, né, é provável que alguém tenha avisado a Evo Morales dizendo a popularidade dele, a avaliação de pesquisa, despencou quando ele convocou o plebiscito para uma 3ª reeleição. Né, e despencou quando ele, a Suprema Corte, a Corte Eleitoral, lá, o TSE da Bolívia, decidiu reverter a decisão do plebiscito que era contrária a Evo Morales. Então, nos 2 momentos, a popularidade dele despencou nessas decisões pontuais. Ora, eu não sei, eu não tenho informação, mas não é razoável imaginar que alguém sentou com ele e mostrou ali a pesquisa e disse, olha aqui, você tomou decisões aqui que estão sendo rejeitadas pelo eleitorado. Na segunda, na decisão da Corte Eleitoral, caiu de 50% de aprovação para 30%. Ele foi avisado pelo eleitorado. Ele foi avisado pelas pesquisas. E ele provavelmente, sem ter a informação, é razoável imaginar. Teve gente dizendo que sim, teve gente dizendo que não. Teve gente dizendo, olha, não vá adiante nisso. E teve gente dizendo, vá, não tem problema. Ele teve as 2 opiniões e ele decidiu por seguir adiante, ignorando totalmente o fato do sistema ser enviesado a favor daqueles que tomam as decisões com relação ao investimento. Então, a conciliação entre democracia e capitalismo, do ponto de vista da esquerda, a esquerda precisa se precaver muito mais do que a direita quando ela está no poder. Lamento, o sistema é enviesado. Lamento para aqueles que têm uma visão de se sentir injustiçado, explorado, né? Eu lamento muito, mas, primeiro, não vai conseguir mudar o capitalismo. Segundo, por conta disso, não vai conseguir mudar o enviesamento do sistema a favor daqueles que decidem pelo investimento. Dado isso, quando chegar no poder e melhorar a vida dos mais pobres e do povo, tem que ter cuidado sim, porque as decisões da esquerda serão mais vistas, serão mais questionadas, serão mais atacadas do que as decisões de um governo de direita.
Quem aceita esses princípios de realidade convive melhor com a política, convive melhor com o mundo. Por isso, essa é a minha proposta para você.